Olá pessoal, bom dia. 11h43 do dia 7 de novembro, gravando mais um vídeo para a gente continuar o estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Pedi e Obtereis. Hoje nós vamos estudar dois tópicos bem curtos, que é o tópico da prece inteligível e o tópico da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Aproveito a oportunidade para deixar um abraço especial aos membros e ouvintes do Grupo Espírita Santo Agostinho. Então vamos começar. Pessoal, hoje eu trago aqui para vocês a obra Fonte Viva, uma obra de psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Lá no capítulo 149 desta obra, no culto, o nome do capítulo é O Culto da Prece. No culto à prece, na verdade, melhor dizendo, no culto à prece. Emmanuel coloca uma frase muito importante, uma frase que merece o nosso destaque, que é a frase assim: como pensas, viverás. Como pensas, viverás. E essa frase ela tem todo um significado, todo um valor e enorme ligação, relevância para o estudo da prece. E explico por quê. Nós, seres humanos, somos verdadeiras antenas imersas no mar de pensamento. E como antenas, nós temos condições de nos sintonizarmos nas mais variadas faixas de frequência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se irradiamos pensamentos inferiores, pensamentos contrários à lei do amor e da caridade, iremos encontrar correspondência nas baixas faixas vibratórias e com elas iremos nos sintonizar. Por outro lado, se nós irradiarmos pensamentos virtuosos, elevados, atrelados ao amor, atrelados à caridade, à vida, deu uma travadinha aqui no vídeo, mas continuando, à vida, se nós atrelarmos os nossos sentimentos à vida em Cristo, por óbvio que iremos irradiar pensamentos valorosos. E criaremos condições de nos sintonizarmos com as altas frequências, de nos sintonizarmos com o alto. E daí, então, a relevância dessa frase de Emmanuel, como pensas, viverás, para a ação da prece. Porque nós vimos que a prece é uma invocação que consiste na transmissão de um pensamento. Vimos isso lá no tópico Ação da Prece, transmissão de pensamento. E vimos também algo nessa mesma linha quando estudamos o tópico Qualidades da Prece, em que o Mestre Jesus nos recomenda de que antes de iniciarmos a nossa oração, que a gente higienize os sentimentos do coração. Porque vamos pensar, pessoal, os pensamentos que irradiamos nada mais são do que a tradução dos sentimentos que residem nos nossos corações naquele determinado momento. Por isso é importante expurgar esses sentimentos inferiores para que nós não consigamos irradiar pensamentos inferiores. E, portanto, criando condições que irão macular a conexão nossa com o alto por meio da prece. Porque, de novo, a prece é uma invocação que consiste na transmissão de um pensamento. E nessa transmissão o que eu vou estabelecer é a conexão com o alto. Mas para que eu consiga esta conexão, é preciso que os pensamentos que eu estou irradiando sejam pensamentos virtuosos. E, portanto, resultado de bons sentimentos residentes em meu coração. Então, como pensas, viverás, tem toda a relação com o tema. Feita essa introdução, pessoal, a gente passa primeiro para o tópico das preces inteligíveis. Para a gente estudar o tópico, esse pequeno tópico preces inteligíveis, a gente precisa ver o que é ser inteligível. E ser inteligível é algo compreensível, é algo que se entende. A prece inteligível, portanto, é aquela prece que quando eu recito, quando eu a leio ou quando eu a escuto, eu entendo as ideias e valores por detrás dessa prece.
E obviamente que a partir desta compreensão que eu tenho desses valores, dessas ideias, eu desperto dentro de mim novas ideias, valores virtuosos, pensamentos virtuosos, motivando, me auxiliando, portanto, na minha conexão com o alto, na transmissão de meu pensamento na prece. Agora, se eu estou diante de uma prece que eu não entendo, que eu não compreendo, por óbvio, essa prece em mim nada despertará. E veja, vamos fazer um recorte aqui. Nós já sabemos que a regra é que na prece a forma de nada adianta, nada vale. O que vale é a intenção. Mas nós falamos em transmissões anteriores que a forma tem alguma utilidade. Como, por exemplo, numa prece escrita, ela pode ajudar a desembaraçar o embaraço interno de um ser humano tímido, de um ser humano que tem dificuldade para se conectar. Então ela tem uma certa utilidade. Agora, se ela é ininteligível, se eu não a entendo, ela nada irá despertar em mim. E, portanto, não conseguirá me auxiliar na minha conexão no momento da transmissão do meu pensamento pela prece. E essa questão da prece inteligível está muito relacionada quando as igrejas, antes ali da década de 60, realizavam as suas celebrações em latim. E muitas eram as pessoas que não conseguiam traduzir o latim, uma língua morta. Então elas ficavam repetindo aquelas preces de uma maneira mecânica. E por óbvio que a conexão não se estabelecia, porque não se despertava nada dentro da pessoa. Ela não sabia sequer o que estava falando. Não conhecia a tradução e, portanto, não sabia as ideias e valores por detrás daquilo que ela recitava, que ela mecanicamente recitava. Então, pessoal, o tópico preces inteligíveis, ele é também um convite à simplicidade da oração. E não poderia ser diferente, porque o conceito de prece que nós já nos deparamos, nós vimos um conceito de prece no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 658 ou 659, que diz que prece é um ato de adoração, por meio do qual nós podemos louvar, pedir e agradecer. No tópico ação da prece, transmissão do pensamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos que a prece é um ato de invocação consistente na transmissão de um pensamento. Simples assim. Então, o exercício da prece, da oração, ele é simples. Não exige forma. Então, essa prece, esse tópico preces inteligíveis, ele renova o convite à simplicidade que é o exercício da oração. Tá bom, pessoal? Saindo do tópico preces inteligíveis, nós vamos para o tópico seguinte, que é o da prece pelos mortos e da prece pelos espíritos sofredores. Nós falamos bem desse assunto quando nós fizemos a transmissão no Dia de Finados, onde estudamos o Dia de Finados à luz da doutrina espírita. Então aqui eu vou me resumir, vou me limitar a uma explanação centralizada, direcionada às questões 664 e 665 do Livro dos Espíritos. Pessoal, por óbvio que realizarmos oração para espíritos sofredores é maravilhoso. A prece, ela é um instrumento de caridade. Na medida em que a transmissão do seu pensamento a este espírito sofredor irá consistir para ele em alívio, em renovação de fé e de esperança, num refrigério. E irá incutir nele aquilo que ele mais precisa para abreviar a sua pena, que é o arrependimento e o desejo de se curvar à misericórdia divina. Então, por óbvio que é muito salutar, é um dever nosso de caridade, direcionarmos as nossas preces aos espíritos sofredores. É claro que a nossa prece, ela não vai evitar
que a justiça divina incida sobre aquele espírito, na colheita do mal que ele promoveu. A lei de causa e efeito, uma lei incidente tanto no plano terreno quanto no plano espiritual, ela é inevitável. Nós já vimos isso. O que se evita é o mal. Obviamente que estou dizendo aqui daquele mal que nós promovemos, que nós temos condições de promover a partir das nossas imperfeições. Quando nos rendemos aos nossos desejos, aos nossos excessos, aos nossos vícios. Então a prece, ela é muito importante para o espírito sofredor, que toma consciência de que existe aqui na Terra pessoas que querem o seu bem, que estão desejosas de seu avanço, de seu progresso no plano espiritual. Então é verdadeiramente uma renovação de fé e de esperança naquele espírito que sofre, que se encontra diante da aflição. E não é só isso, pessoal. No momento em que nós estamos no exercício desta caridade moral por meio da prece, direcionando todos os nossos bons pensamentos ao espírito sofredor, espíritos benfeitores se aproximam em correspondência com os pensamentos que irradiamos e se lançam ao auxílio desse espírito sofredor, instruindo, auxiliando na marcha rumo ao arrependimento. Então é importantíssima a prece para os espíritos sofredores, enquanto inclusive instrumento de aproximação, porque a prece não conhece fronteiras. Ela aproxima o plano terreno do plano espiritual, o mundo visível do mundo invisível. E é interessante isso porque muitas são as pessoas que dizem que a prece é inútil para aquele que está condenado, aquele que desencarnou e está condenado e que não foi salvo. Isso é de um absurdo tão grande, porque se eu admitir que a punição ela é eterna, que o espírito está eternamente condenado, então Deus não é misericordioso. Então não posso admitir a figura de um Deus misericordioso. Também não poderia admitir que a justiça desse Deus seja uma justiça equitativa, uma justiça, me perdoem, justa, porque com certeza, se quem está condenado, a condenação é eterna, nós temos uma condenação, uma punição que é desproporcional à gravidade de muitas faltas. E ainda que nós admitíssemos que a punição ao espírito sofredor é eterna, ainda que a gente admita isso, como é que eu vou dizer que a prece não teria utilidade nenhuma, até mesmo nesse parâmetro, que é falso, mas até mesmo nesse contexto, desses que acreditam que a punição é eterna? Claro que ela teria utilidade, se ela é instrumento de exercício do amor. Como ela não teria utilidade? Ela levaria o alívio para o espírito sofredor da mesma forma. E ainda nesse cenário de punição, de espírito sofredor, vão ter aqueles que vão dizer que não é válida, não tem utilidade o exercício da prece para aquele espírito que sofre, porque pela imutabilidade das leis divinas. Mais um absurdo. Quem diz isso não entende as leis divinas. Porque o que eu posso dizer de inevitabilidade é da incidência da lei de causa e efeito, que incide sobre todos, ou seja, todos estão sujeitos a ela. Ela não excetua ninguém. Mas a situação de sofrimento do espírito, ela é mutável. Porque se eu admitir que ela não é mutável, então ele não pode. A ele não é dado o direito ao arrependimento. E de novo eu vou dizer para vocês que não é possível acreditar então num Deus misericordioso. E que podemos também refutar a lei do progresso, porque arrepender é marcha para frente, é progresso. E todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Essa lei cuja nossa sujeição ela é dada basicamente no exercício do livre-arbítrio, onde nós temos a liberdade de escolher o bem ou o mal. Então, quem acredita nesta imutabilidade também está gravemente enganado. O que nós temos em termos de punição é isso, pessoal. A inevitabilidade da justiça divina,
no sentido de que ela vai acontecer e na perspectiva de que ninguém está livre dela. Quem planta, colhe. O fato também importante que vocês precisam saber é que quando a punição vem, Deus não fixa nenhum prazo para ela. A duração dessa punição, desse sofrimento para o espírito, está intimamente ligada à vontade dele de marchar para frente, de se arrepender, à sua vontade íntima de reforma, de exercício do bem. Quanto mais rápido ele chega ao arrependimento, mais se abrevia a pena. Então tem uma frase muito importante aqui que eu vou destacar para vocês do Evangelho, que diz o seguinte: o homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Resumindo, o homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. E vão existir ainda aqueles que dizem que rejeitam a prece pelos mortos porque essa atitude não está prevista no Evangelho. Isso está lá na questão 665 do Livro dos Espíritos. O que eu disse até agora vocês encontram na 664. Mas lá na 665, Kardec pergunta aos espíritos o que dizer dessas pessoas que rejeitam a prece para os mortos, porque essa atitude não está escrita no Evangelho. E óbvio que, com outras palavras, os espíritos dizem que é um verdadeiro absurdo essa crença. Porque uma das leis que está ali no Evangelho é amar uns aos outros. E se já sabemos que a prece é um exercício de caridade, um olhar para o outro, um direcionamento de um carinho, de uma boa lembrança, de uma coragem, de uma força para o outro, então está esta recomendação de rezar pelos mortos, pelos espíritos sofredores, está escrita assim no Evangelho. Não, talvez não na sua literalidade, mas está lá. Isso é respondido na questão 665 do Livro dos Espíritos. Pessoal, como eu disse a vocês, o estudo hoje era bem curtinho, são 2 tópicos bem curtos. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre espíritos sofredores, prece pelos mortos, é só ir lá no meu vídeo lá do Dia dos Finados, quando estudamos o Dia dos Finados à luz da doutrina espírita. Tá bom, pessoal? Um bom sábado aí para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.